do Poder. Gideões auxiliares e a todos que nos ouvem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional A Hora do Poder. E meus irmãos, hoje o nosso devocional tá bem diferente, o nosso convidado veio de muito longe. Deixa eu te perguntar, você sabe falar inglês? Do you speak English? Eu não sei falar inglês, meus irmãos, mas o nosso convidado veio diretamente dos Estados Unidos. Então, seja muito bem-vindo, Trevor. Que alegria estar com você aqui nesse Brasil lindo. Deus te abençoe. Muito obrigado. Estou ansioso para passar os próximos momentos com você e compartilhar um pouco sobre o que Deus está fazendo ao redor do mundo, através dos Gideões Internacionais aqui no Brasil. Meus irmãos, o nosso irmão Trevor, ele é associado dos Gideões desde 1997. E em 2001, ele atendeu aí o chamado de Deus para se juntar à equipe da sede internacional como representante internacional. Então, ele representa todas as associações nacionais, inclusive o Brasil. Ele já viajou para muitos lugares, então eu até coloquei aqui, ele já participou de Blitz na Tanzânia, na Gana, Índia, Filipinas, Panamá, Venezuela. Irmãos, são muitos lugares, mas é um irmão muito especial que está passando um tempo aqui conosco na sede nacional. Trevor, o nosso versículo de hoje é muito especial, ele se encontra lá em Isaías 26:3, e ele vai falar que o Senhor vai conservar em plena paz aquele que o propósito é firme, porque ele confia no Senhor, né? Isaías 26:3. É uma mensagem tão poderosa para nós hoje. Que tesouro nós temos e somos capazes de capturar a palavra de Deus para mantê-la em nosso coração e de todos. Os desafios e as coisas que ocorrem na vida, a bênção que temos, nós temos um lembrete muito poderoso da paz que o mundo está procurando hoje. Até os famintos por coisas boas, você sabe. A própria definição do Evangelho é boas notícias. Então, boas notícias trazem paz, traz alegria e felicidade. Para ser capacitado e ser lembrado através da palavra de Deus, que temos que manter nossa mente em Deus. E é claro que fazemos isso. E promovemos isso, como Gideões auxiliares por todo mundo, através da leitura da palavra de Deus, gastando tempo diariamente em oração. Em nossa vida de oração, eu vou te dizer, você sabe, eu continuo a me esforçar para crescer em minha fé, como todos nós fazemos. Quanto mais tempo passamos com a palavra de Deus, em comunhão com o Senhor, então isso acontece e nossa mente está nele. E então o resultado disso é que Deus nos dá paz sobre todos os desafios do mundo hoje. Isso é tão bom, então. É um versículo poderoso para ouvir hoje. E nós deveríamos ter Isaías 26:3. Sim. E como é importante nós memorizarmos os versículos. Absolutamente, você sabe. A palavra de Deus também diz. Você sabe que eu tenho escondido sua palavra em meu coração, para que eu não peque contra você. Então, novamente, o mundo tem uma mensagem. E o mundo está gritando para nos darmos uma mensagem que é o oposto do Evangelho. Se ligarmos a televisão, se ligarmos o rádio, mesmo andando pela rua, podemos ouvir tantas coisas. Mas Deus está nos dizendo para se ligarmos a essas coisas e sintonizar a palavra de Deus. Então, o que eu encontrei na minha própria vida eu amo começar meu dia com um bom café, mas eu amo apenas tomar minha xícara de café e abrir a palavra de Deus para começar o meu dia ali. Então, como sabemos, enquanto caminhamos, e certamente Gideões auxiliares, eles estão ocupados em suas famílias. Eles estão ocupados em suas casas, em seus negócios. Tantas coisas vêm inundando e tentam engolir o dia. E às vezes isso acontece. Mas quando começamos a estruturar uma fundação na palavra de Deus, nós temos dificuldades, mas nós nos esforçamos bastante para manter nossas mentes nele. O outro benefício maravilhoso em servir os Gideões e auxiliares é o campo. É a comunidade do campo, especialmente como Gideões ou como auxiliares, quando temos aquela reunião especial de oração e nos reunimos. E o que fazemos? Temos a palavra de Deus e oramos.
comungamos com o Senhor. E é claro, até o que estamos falando hoje, o próprio assunto sobre memorizar as Escrituras, que deveríamos ter isso em nosso coração. Então, todas essas coisas, juntando com as coisas da vida, você sabe, é muito rápido, porque a vida se move tão rápido. Mas isso é meio que eu posso dizer dessa maneira. Diríamos em inglês que mantemos o essencial do essencial. Há tantas coisas que tentam chamar nossa atenção, nos inundar, mas nós mantemos o essencial do essencial. E essa é a palavra de Deus. Nós temos que ser úteis nesse mundo. Mas estamos neste mundo, não estamos fora dele. Deus pode usar isso e usa isso de uma maneira especial. Novamente, obtemos o benefício, nós temos a paz e a instrução. E esta é a alegria de ver. Deus usa isso em nossas vidas. Enquanto internalizamos isso, compartilhamos as boas novas, o evangelho com as pessoas no mundo de hoje. Meus irmãos, então agora vai aparecer na sua tela o nosso versículo para memorização, que está em Isaías 26:3, que fala: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esse é o nosso versículo para memorizar. Isaías 26:3. Meus irmãos, agora o nosso irmão Trevor vai contar para nós um testemunho. E você sabe, né? Sempre é o testemunho que mais marcou a pessoa, o nosso convidado. E ele tem muitas experiências, muitos anos já de ministério, e ele vai compartilhar um testemunho que mais marcou a sua vida. Vamos escutar? Agradeço por essa pergunta. Com 12 anos de idade, eu convidei Cristo no meu coração. Alguém compartilhou Tiago capítulo 4 comigo. Ele disse que esta vida é como um vapor. Mesmo sendo um menino de 12 anos, eu pude perceber que essa vida ia acabar muito rapidamente. Precisava acertar algumas coisas com Deus, em que eu acreditava, e o Senhor Jesus. A partir daquele dia, com esforço e através dos anos, investindo nos meus negócios, no crescimento do meu casamento e da minha família, muito envolvido na igreja, e sempre tentando crescer, mas foi esse ministério que realmente me ensinou. Compartilhar minha fé, compartilhar a palavra de Deus, simplesmente ser ativos nas conversas, conhecer pessoas onde elas estão. Um testemunho realmente poderoso que eu penso foi a oportunidade que eu tive. Isso foi como um Gideão. Quando nós distribuímos Bíblias nas escolas, que alegria entrar em uma prisão, entrar em um hotel, entrar numa escola e dar a palavra de Deus. Isso traz sempre alegria às pessoas. Então houve um momento em particular que estávamos na África, na Tanzânia. Nesse país em particular, naquele tempo, era muito pobre. Entramos nas salas de aula e os alunos nem sequer tinham livros. Por isso, quando recebem o exemplar da palavra de Deus, é muito especial. Eles muitas vezes pegam o livro e cheiram, porque nunca tiveram nada novo. Eles ficam entusiasmados. No entanto, podemos compartilhar o evangelho. Fizemos isso repetidamente durante alguns dias. Mas havia uma área em particular, um pequeno hospital, e naquela época havia 70% de pessoas com AIDS. As pessoas estavam morrendo, eram tantos como... Imagine isso, como é uma área muito pobre. Havia até 4 pessoas numa cama. Quando entramos com a palavra de Deus, a língua falada no Swahili, como o inglês e o português, uma língua diferente. Não fala só Swahili, mas quando entramos, começamos a compartilhar as boas novas, aconteceu uma coisa. Nós ficamos sem Bíblias, porque quando saímos do hospital, as pessoas puxavam o meu casaco, imploravam pela palavra de Deus. Esse momento em particular, o que me lembra é de sair e cair de joelhos na terra vermelha africana e clamar a Deus. Por quê? Por que me chamaste aqui? E o Senhor deu o seu filho por eles. Eles não te conhecem? E Deus realmente tocou meu coração lá. Isso é algo que podemos fazer dentro da nossa responsabilidade. Como no Ministério dos Gideões. O privilégio que temos de entrar nos lugares, compartilhar a palavra de Deus. E assim, desde aquele dia até hoje, eu me comprometi com Deus que nunca vou me envergonhar. E que sempre serei corajoso. Compartilhar as boas novas com os outros, compartilhar as escrituras, dar meu coração e vou ficar em pé e proclamar a sua bondade através dessa palavra.
Por isso, a partir desse momento, tantas vezes sermos capazes de simplesmente ouvir as pessoas. Nós falamos disso. Empatia, encontrá-los onde eles estão. A melhor coisa que podemos fazer é partilhar a nossa própria história. É aqui que eu estava. Compartilhei com um garoto de 12 anos, mas Deus entrou no meu coração e deixou os outros saberem que Ele possa entrar no meu coração. Dos outros também. É isso que fazemos, compartilhar as boas novas de Jesus. Trevor, muito bonito esse testemunho e você falou sobre não se envergonhar do evangelho, me lembrou do versículo, né? Que fala, não me envergonhe do evangelho porque ele é salvação para todo aquele que crê, né? E realmente a nossa fé não pode ser um segredo e existem pessoas que estão famintas, talvez não aparentemente, mas nas suas almas elas estão famintas por Deus, assim. A alma delas deseja um Criador e glória a Deus que nós temos o Ministério dos Gideões para ser a resposta, né? Que é a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos e longe. Trevor, como que você aplica a leitura da Bíblia no seu cotidiano tão corrido? Compartilhei um pouco do meu testemunho, e você leu a bibliografia de quando eu entrei para os Gideões. Pouco a pouco eu cresci no meu campo local. Mais tarde, envolvi-me na liderança estadual. Então, fui convidado a servir em nossa sede internacional. Havia uma pequena diferença lá, porque quando eu tinha meu próprio negócio, eu estava lá todos os dias e com minha família todos os dias. Meus 2 filhos pequenos e minha esposa. Nós estivemos juntos muito quando entrei para o ministério. Eu viajo muito hoje. Eu viajo pelo mundo e assim, por 23 anos, viajei pelo mundo. Estou viajando mais do que estou em casa. Mas alguém muito sábio, um Gideão, ele compartilhou isso comigo, porque eu gasto muito quando você viaja. Passo muito tempo em aviões. E você passa muito tempo em hotéis. E é o que esse homem me disse. Irmão Gary, ele disse, você conhece o Trevor? Ele disse que um quarto de hotel pode ser o lugar mais solitário do mundo. Ou pode ser o seu altar. Você pode escolher, então, simplesmente abrir a palavra de Deus e apenas a disciplina disso em nossas vidas diárias. Isso é uma escolha. Então, quando nos levantamos de manhã, você e eu sabemos disso. A pessoa mais desafiadora que eu vou conhecer é essa pessoa que vejo no espelho, crucificados com Cristo. No entanto, vivemos, não é Ele, mas não sou eu. Mas Ele está vivendo em nós, para que isso não aconteça automaticamente. O Espírito Santo age em nossas vidas, mas à medida que crescemos e nos esforçamos para ver uma vida cotidiana que reflita Cristo, então eu acho que é poderoso. Seremos capazes de fazer isso. E claro, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus contra a fome que ela cria, porque descobrimos repetidamente coisas que não vimos antes. É incrível isso. Eu sei que aconteceu isso com você. Gideões auxiliares que estarão assistindo este vídeo. Quantas vezes estamos lendo as Escrituras? O versículo que hoje lemos em Isaías, o versículo de memorização de hoje, o outro versículo, estamos lendo e pensando nessas coisas. Então surge uma conversa. Pode ser com o membro da família. Talvez com alguém que eu sente ao meu lado em um avião. Estranho, e eles começam a fazer perguntas. Somos capazes de abrir a palavra de Deus, apontar para as boas notícias e para a verdade. Muito interessante, uma das coisas que fazemos como humanos. Quando encontramos um estranho, especialmente encontrei isso enquanto estávamos viajando, alguém vai dizer o que você está certo. Eles querem saber qual é o seu negócio, qual a sua profissão, o que te leva para o outro lado do mundo. Eu ouço, muitas vezes é a trabalho. Alguém me pergunta, o que é um ministério? Estou com Gideões Internacionais e eu explico brevemente. O hotel, a Bíblia. Isso mesmo, sabemos. Você está no ministério e muda a conversa tantas vezes. Então eles têm perguntas que eles estão ouvindo com um ouvido diferente. É conselho. E eu sei a mesma coisa. Se estivermos andando no supermercado e alguém do outro lado, e estamos indo, então, tendo um dia ruim, apenas um sorriso, para alguém que eles podem se importar. É incrível quantas vezes isso vai abrir portas para uma conversa evangelística, para que mantenhamos isso centrado
Talvez seja o que eu disse antes, Gabriela. Está mantendo o principal como principal. E se não fizermos isso, você sabe, o que acontece é que então eu me torno a principal coisa. Isso está quebrado. Então, temos que refletir de volta para Jesus e mantermos o principal. A disciplina disso, há momentos em que eu não faço isso com tanta força, mas os dias em que eu faço isso realmente fazem a diferença. Eu conheço todos que estão se juntando a nós. Provavelmente pode testemunhar exatamente a mesma coisa. É importante, é poderoso. Vamos compartilhar essa mensagem com o mundo. Vamos compartilhar uma cópia da Palavra de Deus com alguém e avisá-los que tem o poder, o impacto de mudar a vida deles. O primeiro tem que nos mudar e que continue mudando à medida que abrimos a Bíblia. Estude e pense nessas coisas, como diz a Escritura. Então, meus irmãos, nosso capítulo de hoje, da nossa leitura bíblica anual, se encontra em 1 Reis. Nós leremos os capítulos 9 e 10. Então, Travel, os membros são incentivados a ler a Bíblia durante o ano. E hoje, no dia 15, a leitura de hoje é essa passagem aqui. Travel, você pode orar pelo calendário de oração do dia 15, pelo nosso representante aqui do dia de hoje e pelos motivos? Today, Lord, we're Senhor, praying te from a prayer exaltamos calendar hoje day enquanto 15, oramos and Lord, pelo it dia is a 15 do joy calendário. that we would Senhor, lift estamos up our focando em o brother, líder, the leader there in, é o Gils in the fourth region, Pereira Magnavita, Gás Pereira, representante da quarta região. Senhor, agradeço-te por este querido irmão e sua esposa, a irmã Bernadette, apenas para o serviço, a liderança que eles chamam. E assim, Senhor, oramos apenas por sabedoria. Senhor, apenas uma ousadia especial enquanto ele realiza as responsabilidades que você o chamou, nosso irmão, junto com sua esposa Bernadette. Então eu oro para a casa deles, sua família e seu negócio. Senhor, que você continue a abençoá-los, que eles sejam apenas um canal e eles vão derramar isso para você. E devolva essa bênção para o Evangelho ao redor do mundo. Hoje é um privilégio que possamos orar, especificamente como Gideões no Senhor. Auxiliares, estamos orando para que obras especiais sejam realizadas, pelos trabalhos no campo, sobre a blitz e eventos com pastores, eventos e candidatos, Senhor. Para aqueles que é importante a face pública do nosso ministério, para os trabalhos e como eles encorajam-os com eventos com os pastores. Queremos orar por esses pastores e seus cônjuges, e oramos para que seja um evento que honre a Deus, que seja um incentivo para eles, apenas para aprender sobre Deus. Você está trabalhando no nosso mundo hoje, e que você está usando o Ministério de Gideões Internacionais para realizar seu trabalho, no seu reino e neste mundo hoje. Agradecemos enquanto oramos pelos eventos com candidatos. Deus, sua palavra nos diz em Lucas 10:2, que o campo seja alargado para a colheita, mas os trabalhadores são vistos para que o Senhor, na colheita, envie trabalhadores. Então estamos orando, Senhor, aquela oração para que envie os trabalhadores. Senhor, que nos permitas, à medida que saímos como Gideões auxiliares, que nós oremos para que tenhamos um olhar, recrutemos esses novos membros que entrarão nesse ministério e, Senhor, eles conhecerão a alegria como membro dos Gideões, como membro das auxiliares. E o Deus que eles também irão contar aos outros e continue apenas a ser as mãos e os pés desse ministério ao redor do mundo, Senhor. E não é por acaso que você projetou o Ministério dos Gideões Internacionais, que faremos parcerias com congregações, pastores e missionários ao redor do mundo. E assim elevamos esses pastores. Oremos para que eles permaneçam firmes na verdade. Espalhem a mensagem de salvação. Que proclamem ousadamente. Tua palavra declara que se Jesus for levantado, você atrairá todos os homens. E assim oremos para que você dê encorajamento. Que você abençoe o fruto do ministério, de pastores e missionários ao redor do mundo. Certamente aqui no Brasil, neste dia, Deus, levantamos esses líderes e todos os campos da região 4. Obrigado por eles, Deus. Obrigado por cada membro, pelo trabalho que eles fazem e cumprindo a palavra. Eu oro a Deus que você os encontre ocupados, encontrando-os no trabalho, compartilhando fortemente o teu evangelho. Especialmente levamos às escolas, as oportunidades de distribuição que temos aqui no Brasil, para levar a juventude
em faculdades, universidades, prisões e militares ao redor do mundo. Testemunhos pessoais. Então hoje elevamos a Bahia Centro, Bahia Sul, Bahia Norte, Sergipe. Deus, que Tu abençoes e unjas ali a região 4. E hoje, Senhor, nós oramos que, especialmente no trabalho ali dos Gideões Auxiliares da Itália, em Luxemburgo, Holanda, em Malta, obrigado pelo trabalho que eles estão fazendo. Senhor, apenas traga encorajamento aos Gideões e todos de lá, que sejam fiéis na realização do Evangelho, através do ministério dos Gideões que o chamaste. Senhor, nós fazemos como um ministério mundial. E hoje, no dia 15, levantemos o que você pode estar fazendo, um trabalho especial na Mauritânia. Abrir o ministério lá, oremos que crentes que estão lá, essas igrejas, Senhor, no seu templo, oremos para que o Senhor possa abrir portas para nós, estabelecer o ministério dos Gideões lá, na Mauritânia também. Então agradecemos por essas coisas e viemos diante do Teu trono hoje, pedindo e apenas elogiando você, Deus, pelo que você é, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, agora vamos para o nosso momento de recados. Travel, temos 3 recados hoje, da Universidade dos Gideões, convenções estaduais e cartões dos Gideões. Meus irmãos, começando então com o recado da Universidade dos Gideões. Nesse mês de abril, nós estamos falando sobre ela. Nós reforçamos aqui na Hora do Poder que nós temos essa plataforma para os irmãos acessarem, conhecerem sobre os programas do Ministério. Temos cursos rápidos e online que você pode acessar. Eu tenho certeza que vai te edificar, você vai poder aprender um pouco mais sobre o Ministério dos Gideões. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o número que está aparecendo aqui na sua tela, que a gente vai te auxiliar. Meus irmãos, nós estamos agora no período das convenções estaduais. Trevor, eu acredito que é o mesmo período que acontece nos Estados Unidos também, né? Eu fico realmente empolgado com uma convenção estadual. Porque as coisas que acontecem em uma convenção para ampliar nossa compreensão, nossa aprendizagem, nosso incentivo. Nós precisamos de incentivo. É um desafio viver no mundo de hoje. Muitas demandas e mantemos o equilíbrio disso dentro do Evangelho. Então pense que acontece uma convenção. Você se reúne e temos uma palestra da mensagem bíblica. Nos reunimos com apenas a família de Deus, os Gideões Auxiliares. Ouvimos testemunho de indivíduos, suas vidas em cadeias, aprendemos e recebemos tantos recursos dentro do ministério. Então, eu acredito que o ponto alto do nosso ano, eu acho que não há nada. Não há nada que eu saiba. Nada que eu saiba que vai expandir. A compaixão pelo ministério, talvez o amor pelo ministério, o conhecimento do ministério. Então, participando de uma convenção que está a verdade. Aqui está a verdade. Quero dizer aos nossos Gideões Auxiliares, podemos trabalhar muito duro, podemos orar para as agendas, trazer um melhor orador para a mensagem bíblica e todas essas coisas em uma convenção. Sabe? A única coisa que torna uma convenção muito especial, a única coisa que pode tornar uma convenção muito melhor é quando você comparece. Então hoje, 15 de abril, desafio você, anote no seu calendário, que você vai participar na convenção estadual deste ano. Você pode ter certeza que haverá desafios, haverá outras coisas, mas sabe, podemos oferecer resultados, ou podemos oferecer desculpas, mas não podemos fazer os dois hoje. Resolva que você vai participar da convenção estadual, que você não vai se arrepender. Você será abençoado, seu campo será abençoado. E eu não sei como dizer isso de forma mais forte. É o fruto do ministério. Crescendo e aprendendo o ministério e prosperando, então, certifique-se de que este ano, por favor, esteja na sua convenção estadual. Meus irmãos, agora o nosso último recado é sobre os cartões dos Gideões. Agora, dia 20, nós vamos comemorar a Páscoa e como é importante a gente ofertar em gratidão a Deus sobre os Gideon's Cards, né? Que é como é falado lá nos Estados Unidos. Nós temos muitos cartões aqui que você pode utilizar. Você pode utilizar o gratidão, mas nós temos um cartão específico para a Páscoa. Se você não quiser enviar um cartão para alguém,
desejando a Feliz Páscoa, você também pode ofertar por meio da chave pgd@gideões.org.br, que vai aparecer aqui na sua tela. E como que funciona lá nos Estados Unidos essa época de Páscoa, Trevor, para ofertar em gratidão? Vocês acredito que ofertam bastante também, né? Eu absolutamente amo este ministério. E vendo especialmente, então, viajando pelo mundo, sinto que tenho lugar na primeira fila do ministério. Não apenas pelo fruto do ministério, também a fome pela palavra de Deus. E pense aqui no Brasil. Você sabe que em cada um de nós, enquanto assistimos isso hoje, em nossa própria comunidade, quantos estão esperando para receber o Evangelho? Há milhões, acredito. Estou orando junto com você. Veremos um renascimento aqui no Brasil. Iremos e alcançaremos aqueles. Então é isso. Esse é o propósito dos Gideões Internacionais, certo? Que possamos ganhar outros para o Senhor Jesus Cristo. Como os cartões de Gideões se conectam com isso? Vou dizer para você. Eu acredito, Gabriela. Então, para mim e minha esposa, essa é a nossa maneira favorita de contribuir no ministério. É a nossa maneira favorita de transmitir a palavra de Deus. Porque ao darmos um cartão a alguém, ao aniversário, à formatura, pode ser em momento de perda, onde pode estar num funeral, um ente querido, dando aquele cartão de agradecimento, realmente abençoando quem recebê-lo. Quando nós preenchemos aquele cartão dos Gideões e damos isso a alguém, sabemos antes de tudo que a palavra de Deus vai sair onde alguém está. Em algum lugar, eu acredito de todo o coração. Eles vão receber o Evangelho. Eu acredito em Isaías 55:11, que essa semente do Evangelho produzirá um fruto. Então, enquanto pensamos sobre esse aspecto, é por isso que fazemos isso, mas a bênção dos indivíduos, quando recebem aquele cartão especial e reconhecimento, certamente para os crentes traz reconhecimento à palavra de Deus. Traz um reconhecimento especial para eles. Ainda traz reconhecimento ao trabalho do Ministério de Gideões. Eu sou originalmente de uma comunidade muito pequena. Tivemos um membro da família, amigos com quem éramos muito próximos, e Chris era o nome desse jovem. Chris Thompson. Chris sempre sonhou em ser missionário. Ele estava na faculdade e durante seus anos de faculdade, ele teve um acidente de carro e foi tragicamente morto. Enquanto íamos ver a mãe e o pai dele, você pode imaginar a tristeza. Um jovem levado antes do seu tempo. Iríamos e a família se reuniu lá. Nós conseguimos dar um cartão dos Gideões em homenagem a Chris. Sua vida é tão rápida. Em frente, estamos naquele funeral do Chris. E havia centenas de pessoas. Porque é uma pessoa jovem, eles são conhecidos na comunidade. Aqui está o que a mãe disse. De todas as flores, de todas as coisas que aquele cartão... Porque Chris sempre sonhou em ser missionário. E quando eu abri aquele cartão, eu vi que você deu Bíblias em memória dele. Sei que Deus me disse que ele é um missionário por causa disso. Essa é uma história, e acreditamos que seja verdadeira. Mas acho que isso ilustra que o poder de alguém receber esse reconhecimento, e claro, a palavra de Deus está se espalhando. Então, de novo, é uma benção. E você tem uma bela exibição dos cartões aqui. Nós sabemos mesmo, enquanto mudamos um pouco hoje, talvez não sejamos uma cultura que dá muitos cartões. Talvez até mesmo nos Estados Unidos. Acho que a cultura pode ser menos do que costumava ser. Que enviamos tudo por e-mail. Recebemos eletronicamente. Mas quando entregamos aquele cartão, acho que ainda é mais especial porque é significativo. Só para você saber. Eu também, às vezes, recebo esses cartões, e é muito especial. Na verdade, eu os guardo porque terão notas especiais. Terão uma palavra de encorajamento, mas é significativo para mim quando isso acontece. Eu sei que é significativo para os outros, usando e promovendo e dando ao mundo a necessidade das Escrituras. Também abençoando aqueles que seriam os receptores. Recebendo este cartão especial, em reconhecimento, talvez em memória de um ente querido, algo especial, algo significativo está acontecendo em sua vida. Irmãos, finalizamos o nosso momento de recados e agora nós vamos ler alguns comentários que os irmãos deixaram no nosso devocional de fevereiro. Então, nós selecionamos alguns aqui e vou começar aqui com a nossa irmã que se chama Raya Guiar.
Ela falou assim, momento devocional abençoado, ótimo dia a todos. Um abraço, irmã, Deus abençoe, obrigada por deixar aqui o seu comentário. O nosso irmão Adriano, ele falou assim, obrigada, Senhor, por fazer parte desse valoroso exército de gideões e auxiliares que se dedicam a distribuir as escrituras nos locais onde as igrejas não têm acesso. É verdade, irmão, glória a Deus mesmo por esse ministério. Ele ainda falou que possamos ser instrumentos de Deus para a salvação de almas. Amém. O irmão Paul, falou, povo lindo de Jesus, dia abençoado para gideões e auxiliares. Amém, irmão, muito bom. A Regina falou assim, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de participar deste momento de oração. Precisamos trabalhar como Jesus Cristo, aproveitando todo o tempo. Vou ler mais 2 comentários, os 2 últimos. Ele vai falar assim, o irmão Gilmar, ele falou, amém. Há 19 anos sofri um acidente terrível, mas o Senhor Jesus Cristo me socorreu, hoje estou feliz e sou um gideão missionário, muito obrigada, amém. E a irmã Maria falou assim, glória a Deus por essas vidas convertidas ao Senhor. Bom, meus irmãos, esse foi o nosso devocional do dia 15 de abril, espero que você tenha gostado do nosso convidado. Trevor, você gostou de participar do nosso momento aqui? Sim. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado a todos por parar e assistir hoje. Onde quer que Deus te encontre na vida, que alegria para mim, claro. Acontece que eu digo, dentro do que faço, eu viajo pelo mundo com os gideões. Mas amo o Brasil, um país lindo, pessoas lindas, sempre quente e ensolarado. Então você tem tantas coisas de novo, e eu voltaria para uma das minhas paixões pelo ministério. Claro, são resultados, é ver o fruto. Eu não conheço outro país do planeta que tem mais oportunidades. Compartilhar o evangelho aqui no Brasil. Então sei que você leva isso muito a sério. Sei que o Senhor leva muito a sério. Mas é apenas uma alegria para mim estar ao lado, tanto os amigos gideões e amigos auxiliares. Então os indivíduos que dentro do ministério, que já conheço, tanto mais de você, se Deus quiser, adoraria me encontrar. Certamente o faremos na eternidade. Só quero agradecer e obrigado por tudo que você faz. Permanecer fiel, compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, mesmo focando no benefício que discutimos hoje, da paz que dá, mas também não só a paz, propósito que Deus tem para nós no mundo. Seu propósito é grandioso. Deus está fazendo uma obra poderosa aqui no Brasil. Coisa maravilhosa é que Ele está usando. Ele quer te usar. Deseja usar você. A sua palavra declara que à medida que compartilhamos as boas novas de Jesus Cristo com os homens, mulheres, meninos e meninas aqui no Brasil que estão esperando. Então, obrigado por me receber hoje. Trevor, que o Senhor abençoe a sua vida. Obrigada pela sua presença. Espero que muitas pessoas possam conhecer ao Senhor por meio da distribuição que você faz, do evangelismo pessoal. Muito obrigada, viu? Irmãos, então, muito obrigada pela sua presença aqui conosco em mais um dia devocional. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal também, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por isso. Eu te amo. Jesus te ama, mas se você gostar desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Continuaremos trazendo novidades. Obrigado por assistir hoje. Tchau. Bye. Deus abençoe, irmãos. Hora do Poder.